Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa vai falar sobre as feiras de empreendedores locais que estão revolucionando a economia solidária, dando espaço e visibilidade para quem quer vender seus produtos na região e para quem quer comprar de forma consciente. Para falar do assunto, convidamos duas organizadoras de feiras para contar mais sobre esse importante formato de negócios. Com a gente hoje, a Paola Castro, idealizadora e organizadora da Oba Feira Criativa, que completou recentemente 2 anos. Ela é técnica em turismo e hotelaria e sempre focou na área de organização de eventos. Seja bem-vinda, Paola. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Recebendo hoje também a Marcele Tamberlini, organizadora da Expo Art Mix. Com um grande espírito empreendedor, já participa de feiras como expositora há mais de 10 anos. Bem-vinda, Marcele. Obrigada pelo convite. E para começar, queria saber das duas. Vocês são daqui de Araruama ou vieram para cá? Como é que foi essa chegada aqui na cidade? Pode começar, Paola. Eu não sou de Araruama, eu sou do Rio de Janeiro. E, assim, eu já estou aqui em Araruama há 14 anos. E a gente via que não tinha, né, muito essa área das feiras aqui na cidade, né? E você, Marcele, é da cidade? Não, sou da cidade. Estou aqui em Araruama, vai fazer 6 anos. Eu sou paulista. Ih, já morei em um monte de lugares. Já morei em São Paulo, em Santos, Campos. E agora estou aqui em Araruama, tem 6 anos. Marcele, antes de atuar como organizadora de feiras, você já empreendia? Em que áreas que você já empreendeu? Olha, desde nova eu já fiz muita coisa, porque eu era pequena no meu prédio, uma vez eu inventei umas rosquinhas e vendia de porta em porta, devia ter 8 ou 9 anos, com meu irmão mais novo, porque queria dinheiro para fazer alguma coisa. Depois fiz bombom, chocolate na escola, trabalhei em loja, então sempre empreendia com alguma coisa. E, Paola, você, antes de se envolver com feiras, você já trabalhava em alguma outra área? Eu também, como a Marcela, eu também já trabalhei em diversas coisas. Mas eu sempre estive no mundo das feiras desde pequena. Meus pais trabalhavam em feiras, né, diversas feiras lá no Rio, com coisas de colecionador. E depois eu fui gerente de academia, tive uma creperia aqui também na cidade durante um tempo. E aí, agora, estamos nas feiras. Marcele, e como que você começou a atuar no mercado das feiras? Então, eu já faço feira como expositora há bastante tempo. E aí, aqui, a Expo Art Mix começou a acontecer lá no Clube Náutico, com uma outra pessoa organizando, e eu comecei a dar uma ajuda na parte do Instagram. Ela teve que se mudar, e aí acabou recebendo o convite do Open Mall para levar a feira para lá. E como ela não estava mais aqui, ela falou: Marcele, eu vou dar o seu nome lá. E aí eu fui e ganhei de presente, caiu no meu colo, na verdade, a Expo Art Mix. E aí eu fui colocando a experiência que eu já tinha como expositora e na organização de alguma coisa, porque em Campos eu fiz parte de um coletivo, porque eu não era uma pessoa que organizava, eu era um grupo. Então eu já tinha noção mais ou menos como funcionava. E aí já tem 2 anos também que eu estou à frente da Expo Art Mix. E, Paola, como é que começou a Oba Feira Criativa? Da onde veio a ideia? Como que você começou a entrar aí nessa organização de feiras aqui na cidade? Então, eu sempre gostei muito, né? Porque desde pequena eu estava no meio. E quando eu vim para a cidade, eu vi que aqui não tinha tanta feira assim. E eu, como sempre gostei de pintar, queria participar desse tipo de evento aqui na cidade e não tinha, né? E aí, antes até da pandemia, eu já comecei a pensar nisso. Aí veio a pandemia, deu uma amenizada. E quando a gente viu que dava para começar a fazer, né, a feira, a gente iniciou em novembro de 2021 a feira.
que agora completou 2 anos, né? isso. E muitos expositores, né, passam pela Oba e também pela Expo Mix. Qual a importância das feiras para esses pequenos empreendedores, para ter aí um local para expor os seus produtos, para poder estar se divulgando? Queria que vocês falassem da importância desse espaço que a feira abre para esses pequenos empreendedores. Eu vejo assim, tem muita gente que não tem, né, muita prática, né, nas redes sociais, tudo, e é uma porta, né, para a pessoa mostrar para um novo público o seu produto, com que ela trabalha, né, interagir com os clientes é muito importante. Eu vejo dessa forma, assim, né. Marcela, quer complementar? Então, eu falo sempre, a gente conversa e É. troca muito sobre isso, porque eu falo que não é só sobre venda, né? É sobre a exposição do trabalho. Porque não é todo mundo que acompanha esse tipo de coisa pela rede social. Então, se ela não tiver um outro lugar para te ver, ela não vai saber o que você faz, se você ficar dentro de casa. Então, a gente sempre fala que é importante que você utilize tanto a rede social quanto outra maneira para expor o seu trabalho e mostrar um pouquinho do que você faz. E aí, esse grupo vai criando uma rede, né? Porque aí o expositor do lado agrega o produto, faz uma parceria, a outra fala, e aí se alguém te perguntar, você está sempre em feira, você conhece alguém que vende isso? Essa rede vai se fortalecendo, não, eu conheço, aí manda o telefone, e as pessoas vão falando. Eu muitas vezes indiquei, porque as pessoas, Marcelo, você faz isso? Conhece alguém que faz isso? Eu conheço, lá em Campos a gente sempre fazia isso, e formou uma rede grande que dava esse suporte. Então, quando não tinha feira, a gente estava sempre fazendo essa troca de indicar para um, para outro, presentear sempre com um presente de algum outro artesão, de algum outro empreendedor. E eu acho que isso é muito importante. E o foco que eu acho que a gente sempre tem que falar sobre a participação das feiras é justamente esse, que não é só a venda em si, né? É expor o trabalho, porque isso é secundário. Sim. E nada melhor do que a gente ver, né, o produto pessoalmente, né? Então, assim, às vezes, até por compras online, né? Tem o Instagram e tal, mas até quando a gente compra um site, nem sempre a gente chega e é aquilo que a gente esperava, né? Então, uma coisa é a Paola faz os artesanatos dela, estão até expostos aqui alguns deles, e você postar uma foto e você vê a qualidade, né? Como ele é feito. Eu acredito que a importância das feiras também para você, como você falou, para expor, né? E mostrar o seu trabalho é bem legal. E também para produtos de alimentícios, né? Porque a pessoa pode provar ali. Não, é bem mais fácil. Fica mais fácil porque a pessoa vai ver, é diferente de foto. Sim. Apesar de que a foto é bem importante na hora de divulgar o trabalho, mas ali na hora a pessoa conversando, né? A pessoa cria e sabe a história toda por trás daquilo. Eu acho que isso também influencia na hora da compra. Quando você fala porquê daquilo, né? O porquê que você faz aquilo, como você faz, o que você está querendo gerar através daquilo ali, eu acho que cria essa empatia com a pessoa que está ali consumindo. Falando um pouco sobre a organização e realização das feiras, vocês também costumam envolver outras atividades culturais, como música, gastronomia? Também entram outras atividades de cultura? Então, eu gosto muito de feira, assim, né? Com música, com atividades para criança, mas depende do local que a gente consegue fazer, né? A feira. Tem alguns locais que a gente consegue colocar esse tipo de coisa, tem outros que a gente já não consegue muito. Mas eu gosto bastante dessa feira com essas interações, né? E os locais, né, que vocês expõem atualmente, onde vocês estão físico? Tem alguma data específica que vocês costumam fazer? Ou vocês estão abertos até para quem estiver assistindo, né, tiver um local, quiser abrir um espaço? Como é que funciona? Como é que vocês buscam esses locais para estar fazendo as feiras? Hoje está acontecendo a edição de dezembro da Sport Mix, foi dia 14 e 15 de dezembro, então a gente está lá. A gente procura sempre um espaço que possa acolher e colocar de forma padronizada as barraquinhas, e a gente tem, voltando ao que ela falou, sempre a possibilidade de chamar alguém, dependendo do espaço, para ajudar para chamar atenção, para ter uma atração para criança, uma música, que é sempre bacana. A última Oba Feira Criativa teve a música ao vivo, né? Da edição de 2 anos de aniversário. Colocou, como era aniversário da feira, Sim. Eles colocaram.
Foi bem legal, né? O pessoal interage mais Sim, é também. legal isso, né? Porque aí as pessoas conseguem ir com a família e não é só um passeio ali na feira, né? Você para, você Fica consome os mais tempo, né? alimentos. Exatamente, fica mais interativo. Marcelo, você falou que você atuou também em parceria com relação às redes sociais. O que você considera a importância da internet e das redes sociais para divulgar as feiras? Então, é muito importante. Inclusive, a Paula faz isso também, a gente sempre troca muito, eu também, pedindo para cada expositor divulgar na sua rede social, no WhatsApp, porque é uma ferramenta que a gente tem ali para divulgar o trabalho. Eu acho muito importante. Só que a gente entende que tem algumas pessoas que têm alguma limitação para isso. Então, a gente vai ajudando dentro das nossas possibilidades de marcar a pessoa, para a pessoa estar atenta que foi marcada e repostar. A gente fala nos grupos, olha, a gente vai começar a divulgar, intensifica aí também na sua rede social. Porque se cada um que tem 100, 200, 1.000 seguidores for compartilhando, é mais fácil a gente ter um público maior, né? Existe uma interação, né, do consumidor com os produtores e vocês promovem essa interação. Você falou através dos grupos, né, do WhatsApp. Então, vocês estão sempre promovendo esse movimento para que, até como você mesmo mencionou, né, comprar o produto de outro artesão para presentear. E como é que vocês fazem esse trazer mesmo eles para vocês, para entender essa importância da interação entre os artesãos, os produtores e também chegar ao consumidor final? Então, Tem essa dificuldade deles entenderem a importância disso? É um desafio? a gente vê que aqui na cidade, assim, as pessoas não estão muito acostumadas ainda com essa cultura de feira, como tem no Rio, como tem em outras cidades. A gente está tentando aos pouquinhos implantar isso, né? E mostrando que o empreendedor daqui da cidade, ele move uma rede de economia muito forte. Então, cada vez que você consome mais de um produtor desse, de um empreendedor desse, você está estimulando a economia da própria cidade, né? Então, isso é muito importante para essa cadeia aí, né? E a gente espera que o pessoal da cidade acompanhe mais, apoie mais esses empreendedores, né? Do que comprar um produto que já vem ali da loja pronto, tal. Aquele produto tem toda uma criatividade, todo um trabalho ali em cima dele, né? E eu acho muito interessante você presentear mais um presente criativo, autoral, do que um produto que você já pega, todo mundo tem, né? E falando desse diferencial do produto, dentro dos expositores que vocês têm, como é que vocês veem a questão da sustentabilidade, do meio ambiente? Tem expositores ou vocês trabalham também com essa questão da consciência, da sustentabilidade? Sim, a gente tem uma expositora que faz as duas, que é a Poli, e ela tem a Depano, que ela faz upcycling da farm. Então, ela produz peças com resíduo têxtil, porque a indústria têxtil é a que tem mais resíduo. E as pessoas não têm noção disso. Então, muita coisa que ia virar lixo se transforma em alguma peça para consumo. E ela está sempre na Sport Mix lá do Open. Ela está desde a primeira edição. Ela já tem um grupo, até clientela grande, que vai sempre lá buscar. Eu agora fiz uma parceria com ela, porque eu tenho uma marca de roupa infantil. Eu não estou produzindo mais a roupa, eu estou fazendo o upcycling com os tecidos da Fábula, que é para infantil. A gente tem bolsinha, acessórios. E a gente fala isso porque tem gente que faz fuxico, que também é feito com resíduo. A bolsa da Sônia, né? A Sônia, a minha bolsa está até ali. Ela produz com resto de calça jeans. E a gente sempre fala isso, que é um diferencial, porque é um produto que você não vai encontrar na loja. E até quando a Sport Mix foi para o Open, a conversa principal foi levar para o shopping o que não tem dentro do shopping. E, na verdade, complementando o que a Paula falou, é uma mudança de mentalidade. Porque as pessoas acham, às vezes, uma feirinha, aquilo ali não é... Mas é um produto exclusivo que ninguém vai ter. Então, na verdade, o valor dele tem que ser muito maior. E não é um preço justo. E você está incentivando o crescimento da pessoa como artesão, do empreendedor e da economia também, porque para você chegar ao produto final, você precisa comprar material e tudo, você acaba comprando aqui, né? Quanto maior for o número de pessoas produzindo, mais tem oportunidade, coisas podem abrir aqui na cidade para
suprir a demanda dessas pessoas que começam a querer consumir isso, e você dá possibilidade para começar novos negócios dentro da cidade. Não, e quando a gente fala sobre a economia local, às vezes muita gente fala assim, feirinha, como você falou, feirinha, vou lá, vou comprar e tal. Só que o que você envolve por fora dali, por exemplo, quando você faz uma feira, seja no Open ou seja lá no Shopping Araruama, quando a pessoa vai na feira, ela estaciona o carro ali, às vezes tem um flanelinha que tira um trocado. Alguém que está vendendo um cachorro-quente ali embaixo, os próprios comerciantes ali do shopping, né, eles também lucram com isso. Então, todo mundo entender, ter essa mentalidade que vocês ali não estão somente pensando em vocês venderem, mas vocês estão movimentando toda uma cultura em volta, acho que todo mundo ganha, né? Esse pensamento é que precisa, como você falou, essa mentalidade precisa ser mudada. Porque não é uma competição, é compartilhar, porque a gente fala isso para os expositores também. O expositor do lado, ele não é o seu concorrente. Ele vai trazer um número de possíveis clientes que não estão vindo na feira por sua causa e vão olhar o seu trabalho. Então, se cada um chamar 10, olha, vem aqui conhecer, olha, tem uma novidade. Ela vai olhar todas as barracas que estão lá. É claro que tem pessoas que vão lá, pegam e vão embora. Mas, no geral, a gente percebe que as pessoas acabam visitando. E acaba que as pessoas começam a fazer aqui um point de se encontrar. Não, vamos na feirinha, que é a ideia que a gente tem, né, Paula? Que aqui em Araruama a gente consiga um local que vire ponto de encontro do pessoal que gosta dessa economia criativa e diferente do que consumir de forma diferente mesmo, como você falou. E falando também com relação à organização, existe algum critério na escolha dos expositores com relação à diversidade de produtos, diferencial? Vocês têm um critério com relação a isso? Temos. Assim, numa feira a gente não pode, né? A gente tem que ver, mais ou menos, colocar basicamente um ou no máximo 2, se forem diferentes, segmentos daquele segmento, né? Então, a gente tem que dar uma avaliada no trabalho da pessoa, às vezes é meio complicado, mas a gente tem que ver toda essa parte, né? Para poder ficar uma feira organizada e com produtos diferenciados, né? Isso é muito importante. Como nós estamos vendo aqui os produtos, vocês podem falar um pouquinho agora de vocês como expositoras sobre o trabalho de vocês de empreendedoras? Podemos. Então, eu trabalho com basicamente pintura, né? Em barro, madeira, um trabalho bem artesanal, que eu comecei fazendo para mim, né? E as pessoas olhavam e falavam, não, você tem que expor, tem que fazer, que foi como começou a ideia da feira, né? E estamos aí. Então, agora estou tentando fazer feira em outros locais, não só aqui, no Rio também, como expositora, né? E é legal que a gente começa a conhecer outras coisas, né, das feiras de outros locais. E estamos tentando. E hoje em dia você já consegue se dedicar totalmente às feiras e ao artesanato ou ainda tem que conciliar com alguma outra carreira ou já é dedicação 100%? Não, agora no momento eu estou só dedicada ao meu artesanato e à feira. Consigo já viver só disso. E você, Marcele? Então, eu tenho 2 negócios que surgiram, coisinhas que faço há mais de 10 anos, que eu já faço, já expus em vários lugares, no Rio, em vários outros lugares. E aí, numa feira que já acontecia aqui antes, porque teve um boom de feira aqui, a gente está falando de 2, mas tem outras feiras que acontecem aqui na região dos Lagos. E teve um momento quando começou que tinha umas 4 ou 5 feiras acontecendo. E por uma demanda dessa feira, que ela, tem alguém com uma parte de comida para ficar aqui na parte... Aí eu falei, posso levar empada? Não existia, quer dizer, fez 2 anos. 2 anos. Fez 2 anos, dia 19, que é até o dia do empreendedorismo feminino, dia 19, há coisinhas de comer, que é empada e quindim. Por que eu fiz empada de queijo? Porque eu amo empada de queijo e você não encontra. Se você conhecer algum lugar aqui que venda, você me fala, porque a maioria dos lugares que você vai, tem de camarão, de frango. E aí eu falei, não, vou fazer a empadinha de queijo. E o quindim, porque é meu doce favorito e eu não encontrava também nenhum lugar que fosse gostoso. Aí eu fiz 60 milhões de receita até eu acertar. E a Paula pode dizer que é gostoso. A minha é o melhor quindim que tem. E aí eu comecei a empreender com essas 2 coisas. Então, atualmente, são as 3 coisas que me movimentam além
das filhas que eu tenho que cuidar. Então, assim, eu me divido. Mas é complicado isso. Eu entendo até a Paula falar, a gente consegue fazer, a gente quer fazer até mais pelo grupo, mas a gente também não pode deixar de pensar no nosso negócio. E muitas vezes ela deixou de expor porque não teve tempo para produzir. E eu também, eu já deixei de fazer oba porque eu estava fazendo uma feira, aí no dia seguinte não dava para eu... Como é que eu ia produzir para ir para a feira? Mas é gostoso, eu gosto muito porque eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de ver as pessoas que nunca fizeram feira fazer pela primeira vez. Voltando a outra pergunta, a gente dá muita dica para quem nunca expôs. Ai, minha primeira vez, a gente fala. A Paula estava com cordão. Eu tirou. Ela veio de Niterói, e aí ela fez uma arrumação linda na barraca, que eu até filmei, que eu faço uns vídeos, para mostrar como você pode expor o seu trabalho de uma forma que valorize. Porque isso faz toda a diferença. Se você jogar só em cima da barraca, as pessoas não vão ter o mesmo olhar. É igual uma vitrine de loja. Então, a gente também faz esse trabalho de ajudar na orientação, compartilhando a nossa experiência, já como expositor e de visitante de feira também. E você, como você mencionou, né? A gente tem outras feiras também na cidade, a gente trouxe vocês duas aqui. Como vocês veem o futuro das feiras em Araruama? Para que caminho está indo? Existe algum sonho? Por exemplo, tem alguma ideia de fazer um feirão, de repente juntar a gente já todas pensou as feiras? nisso. Vamos botar aí todos os banners, vamos fazer um feirão num lugar assim. Qual o sonho, o projeto para o futuro aí? O que vocês imaginam? Como é que pode ser o futuro aí das feiras? Então, a gente sonha muitas coisas. Só que a gente fica meio numa barreira que a gente não consegue muito espaço, né? Todos os espaços que nós duas trabalhamos normalmente são espaços particulares, então a gente tem que... Isso influi muito no valor da feira, né? Porque não é só a barraca, tem toda uma estrutura em torno disso. Então, para a gente fazer num local maior, isso encarece muito. E os empreendedores daqui, eles estão começando, né? Tem muita gente que não tem muito essa flexibilidade para poder pagar uma feira um pouco mais cara. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos e a gente vai conseguindo melhorar isso aí. Mas pensar, a gente pensa, né? Em fazer... a gente já conversou, a gente podia fazer assim. Na verdade, tornar meio um evento, não só uma feira. Né? Mas com a ideia da mentalidade mudada, as pessoas irem lá, não, vai ser um evento, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter gastronomia, vai ter diversidade de todos os trabalhos. As pessoas falam mais que eu sou mais chata do que a Paola, porque eu divido e eu falo, gente, não dá para, porque tem gente, normalmente artesão faz de tudo um pouco. E aí você tem que escolher um nicho ou um segmento para você colocar, porque senão você acaba restringindo outras pessoas. Então, a gente orienta isso. Então, a verdade, assim, que a gente pensou de ter um espaço público realmente enorme, para que a gente consiga fazer isso de uma forma e ter um apoio de empresas, do poder público também, para que a gente consiga fazer com um custo menor e com maior número de expositores de vários segmentos e artistas também musicais. Porque isso envolve muita coisa. Eu, como sou técnica em turismo, isso aí é um evento para a cidade. Então, a gente até visita, por exemplo, a gente foi a Búzios visitar uma feira que as pessoas já estão acostumadas, elas vão, levam a cadeira de praia, sentam e ficam ali passando o dia, à tarde, né? Com a família, as crianças brincando, e eles aproveitando a gastronomia da feira, aproveitando os expositores. E a gente vê que aquilo ali já está um costume, né? E aqui a gente não consegue muito isso ainda, por falta do espaço, pela mentalidade ainda um pouco da cidade, muitas coisas, né? Envolvem muitas coisas. E a gente gostaria, né, de ver assim, esse evento acontecendo na cidade, que isso também traz o turista, né? Sim. Para nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade é um pouco turista, né? Assim como região dos lagos, né? Cabo Frio e tal. E, por exemplo, eu quando mais nova tinha aquela coisa de carnaval, Réveillon, tudo ia para Cabo Frio e tal. E a gente já pensa logo, tem uma feirinha? Todo mundo mas quando muita vai, gente né, fala isso. para os lugares, para uma cidade, para você trazer uma lembrancinha, para você comprar do artesão local. E eu, quando ia em Cabo Frio, eu lembro que o meu passeio era naquela feirinha, não sei se existe ainda, era fixa, né? Aquela ali
de perto da Praia do Forte? Tem, existe. Então, assim, eu ia para essas feirinhas, então realmente isso é o turismo também, isso atrai o turista, né? E em Cabo Frio também tem esse movimento de feira, você falou que tem Búzios, em Cabo Frio também. Eu acho importante Tem as Saquarema. pessoas, Saquarema, as pessoas precisam entender Então, o isso, público né? de Saquarema, a gente já fala, o público de Saquarema é bastante diferente do de Araruama. Inclusive, quando eu me mudei para cá, eu fazia outras feiras. Eu fazia em Cabo Frio e fazia lá em Saquarema. A maioria dos meus clientes eram de lá. Porque as pessoas queriam consumir aqui de uma forma diferente. Então, assim, por isso que eu falo que tem que mudar a mentalidade do consumidor também. Das pessoas. E a gente já viu que já mudou bastante. Por exemplo, eu recebi um dia um telefonema, eu fiquei toda feliz, que ela só tinha pego o meu panfleto. Mas ela queria saber onde ia ter a próxima feira. Ela, você vai estar em alguma feira? Sabe alguma feira que esteja acontecendo esse final de semana? Porque vem um monte de gente aqui para casa e eu quero levar eles para a feira. Pô, eu fiquei eufórica. Falei, ai, que legal. Pior que não tinha nenhuma acontecendo aqui. Mas eu falei para ela de Saquarema, acho que estava acontecendo alguma lá em Saquarema. E aí eu falei para ela, lá em Saquarema tem. É importante ir lá visitar, você vai ver que é muito... E normalmente é alguns expositores que também você conheceu aqui, você vai encontrar lá. Então, assim, isso é uma coisa que a gente fica feliz de já ver um resultado que foi acontecendo, porque eu falei, é um trabalho meio de formiguinha, né? A gente sabe que não é assim tão simples, mas a gente está tentando fazer a nossa parte, né? E vocês acham que de que forma que a gente pode mudar a consciência desses consumidores? Você acha que através de educação com as crianças, de valorização, uma campanha das feiras, você acha que de que forma que essa consciência de consumo pode mudar para a valorização do trabalho manual, do artesanato? A Marcélia até foi a um colégio. Já mudou, eu acho que já mudou. Esse ano a gente teve vários colégios fazendo uma feira empreendedora, mas que tomou uma proporção, eu esqueci, lógico, acho que é lógico. Uma proporção grande, porque eles pediram para o aluno criar a marca, criar o produto, fazer a logo, e a feira foi igual uma feira mesmo. Eles alugaram as mesmas barracas com a mesma pessoa que a gente usa. Aí eu fui lá, filmei as crianças, assim, eu fiquei impressionada. As mães envolvidas também para ajudar, porque algumas crianças eram novas. Mas eu achei muito bacana. E aí eu vi que aconteceu em várias escolas. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo é uma matéria que já deveria estar incluído lá no contexto acadêmico, não sei como falar, mas para que várias crianças que crescem com a mãe que já é empreendedora, a minha filha fala, minha mãe, minha maior propaganda é dela. E aí eu acho que é importante para a criança, porque mudando aí, eu acho que já muda, porque a própria criança vai falar, não, quero comprar naquele lugar que eu vi lá naquela feirinha. E ajuda na rede social, ajuda, de repente, propondo cursos, coisas para incentivar as pessoas a empreender. Eu acho que tem diversas maneiras que a gente pode modificar isso. Mas eu acho que está acontecendo aos pouquinhos, mas... O meu filho, ele participa da OBA, né? Já participou de algumas edições. Eu já tenho aquilo que você falou, né? Quando os pais, eles já têm esse costume, quando na escola já é ensinado, as crianças, a nova geração já vai vir com essa mentalidade. Então, é um sonho que a gente deseja para o futuro. Então, eu também frequentava muitas feirinhas no Rio e tal. Então, já vim com essa mentalidade para cá também. Então, quando eu vi esse movimento de feira crescendo, eu tinha uma loja, participei de várias feiras, participei da Expo Mixa também. Lá no Náutico. No Náutico. Então, assim, aí quando meu filho começou... eu quero isso, eu quero aquilo, eu sempre falei do valor das coisas. Eu falei, isso é caro, isso eu não posso te dar agora. Então, assim, olha o quanto que eu batalho para chegar nisso. Então, ele foi criando, e ele começou a fazer as pulseirinhas, e começou a vender na escola. Ele falou assim, eu posso participar de feira? Então, ele já começou a entender que ele podia fazer o dinheiro dele. E aí ele participa das feiras também, ele tem 13 anos, e até um caso dele que eu vou contar, que ele virou e falou assim, no meio do ano, eu quero um iPhone. Eu falei assim, nem eu tenho um iPhone. Eu falei assim, nem eu tenho um iPhone. Se você quer um iPhone, beleza. Então, esse é o teu objetivo, foca nele. E aí ele começou já a vir cheio de ideias pra mim. Ele falou assim, olha, se eu vender o meu por não sei quanto, que ele tinha de outra marca, se eu vender o meu por não sei quanto, eu vi que o usado iPhone é tanto, então me falta tanto, eu posso vender o meu? Eu falei, pode. Anunciei pra ele, vendeu o dele, ele foi botando lá no caixa dele,
E com o dinheiro das feiras, ele comprou o iPhone dele. Viu? Ele pagou o iPhone dele. Tipo assim, ele pegou, comprou de segunda mão, de um amigo, de um irmão. E ele ficou com aquela responsabilidade. Ele ficava assim, nessa feira eu tenho que vender tanto. Já tinha Porque meta. ele ficava nessa, olha, nessa feira eu tenho que vender tanto para poder pagar a parcela desse mês. Ele quitou o iPhone dele vendendo. Então, assim, realmente essa consciência precisa ser desde cedo. Os pais precisam também incentivar, porque quando a gente tem tudo na mão, É complicado. complicado, mas isso que você falou de ter essa meta, esse foco, é outra coisa que eu falo para os expositores. Às vezes você nunca fez uma feira, você faz, aí você não se sente tão bem, já aconteceu. Ah, não é isso que eu quero. Eu acho que cada um tem que ter uma proposta do que quer para o seu negócio. Ah, não é esse público que eu quero, não... Aí você está consciente, vai fazer. Não adianta, tem gente que às vezes vai, e eu falo assim, leva R$50 em material e quer vender 500, quer dizer, é impossível, né? Mas a pessoa, não vendi nada, mas aí a postura da pessoa, ou o atendimento, isso tudo interfere. Sim. Tanto numa loja, eu já fui vendedora de loja, se você não tiver, né, conversa, fala, não é também ficar em cima da pessoa empurrando, mas você precisa disso tudo. Então, na parte dos expositores, a gente também orienta isso, fala, para que as pessoas entendam que não é só ficar lá parado esperando a pessoa chegar. E ele colocou essa meta e, bom, vou fazer. Então, o que será que está vendendo mais? Com certeza ele deve ter feito esse planejamento. Isso aqui vou fazer mais disso, porque daí a possibilidade de eu chegar no dinheiro é mais fácil. Exatamente. Ele focou. E eu lembro que ele falou assim, esses brincos do Kawaii tá na moda. E quando ele me mostrou, eu ando muito nessas lojinhas do centro, eu falei, isso não vende aqui. Eu falei, isso não vende por aqui. Eu falei, se você conseguir fazer isso... E ele já veio com fornecedores da internet pra mim. Ele já você vinha, vê como é que a pessoa tá assim, conectada. Né? Ele já vinha e falava assim, aqui, ó, aqui vende os pingentes, aqui vende os acessórios, posso ir comprando? Eu falei, vai comprando. E ele mesmo já comprava, eu fiz a conta pra ele. Hoje em dia você já pode, né, fazer conta pra menor, quando você é responsável. Fiz a conta pra ele, falei, então você vai coordenar tudo aqui. Que legal. Então você tem que entender que você paga a feira, esse dinheiro tem que comprar o material. E isso ele já faz, mas é porque eu incentivei e eu sempre mostrei pra ele o valor das coisas. Na última feira da Oba, uma amiga minha foi visitar e aí ela falou, poxa, Thay, que legal, seu filho aqui expondo e não sei o que. Aí eu falei exatamente isso que eu falei pra vocês, pra ela. Eu falei, olha, eu incentivo, tá? Ela falou, cara, eu fui uma pessoa que tive tudo na mão. Ela falou assim, eu tive tudo na mão. A minha mãe me dava tudo que eu queria. Quer isso? Toma, não sei o que, toma. E ela falou assim, hoje isso me causa um problema. Uma frustração, porque ela não consegue mais. Exatamente. Ela falou assim, cara, não eu não consigo. Aí ela fica assim, tenho que me virar nos 30 pra conseguir. E ela falou assim, cara, isso é muito importante. E ela falou, eu tive tudo na mão e hoje eu sei como isso foi ruim pra mim. E isso é esse incentivo das escolas, né, na educação. Não, e a orientação de você consumir de forma consciente. Isso aí. Esse final de semana eu fui no aniversário das minhas sobrinhas, aí eles brincaram lá nos brinquedos, aí ganhavam uns pontos para você trocar. Aí uma das meninas amigas, a filha de um amigo nosso lá do Rio, foi lá trocar. Aí um monte de criança trocou por um monte de besteira. Chiclete, anel, não sei o quê. Ela pegou, olhou, tinha uma régua. E aí a régua dela quebrou. Ela, dá para trocar pela aquela régua? E veio com a régua. Aí a mãe, uma régua? Ela, mãe, eu comprei porque a minha quebrou, é o que eu preciso. Eu falei, olha... Aí eu conversando, ela, mas sabe por que ela é assim? Porque o Jailson fala sempre para ela, olha, consumir de forma consciente. Eu falo isso para a Eduarda, que faz sempre 5 perguntas, se você precisa, que isso influencia também. Né? A pessoa comprar realmente o que precisa. E eu falo, na minha marca, eu sempre falava isso, que eu não queria incentivar o consumo por impulso. Né? Se você precisa daquilo, é claro que todo mundo quer vender, mas se a gente mudar essa mentalidade também vai fazer diferença para todas as formas de consumir, inclusive consumir de marcas que têm essa pegada sustentável, pensa nisso tudo, porque está pensando no planeta, não está pensando só no negócio dela, né? Eu acho que isso é... E tem que começar realmente pelos filhos, pela criança, e a educação da escola também ajuda, porque... Se chega na escola não recebe nada daquilo, só a mãe fala, às vezes fica mais difícil alcançar. Com certeza. E trazendo um pouco dessa experiência de vocês, o que vocês têm de conselho para quem quer começar agora a empreender, para quem está começando? O que vocês têm de conselho dentro da experiência de vocês?
Então, é sempre bom começar, né, com o pé no chão, né? Não, como a Marcele fala, não ter muitas expectativas quando você vai fazer uma feira, porque você pode começar uma feira e não ser tão boa assim quanto você espera, né? E começar, porque se você não começar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não, né? A meu ponto de vista é esse. E o seu conselho, Marcele? Eu falo sempre isso, mas essa frase é minha e às vezes até as pessoas falam, lá vem ela. Eu falo para não criar expectativa muito grande. É claro que a gente precisa dela, porque ela move a gente a Sempre estar bom. em movimento. Só que quando você cria uma expectativa muito grande, é muito fácil você se frustrar. Então, eu falo quando a pessoa pensa que você vai viver novas experiências e que vai te dar alguma coisa para mudar, às vezes, a sua mentalidade. Às vezes é uma viradinha de chave. A ideia é você começar com o que você tem. Se você tem possibilidade de planejar melhor, se você tem um dinheiro para investir, fazer todo o planejamento é importante. Mas se você quer começar, se você for esperar o momento perfeito, ele nunca vai chegar, porque sempre você vai colocar uma... Empecilho. Então eu acho que começa com o que você tem. O meu exemplo que eu dou sempre, quando eu comecei as coisinhas que faço, eu não tinha nada, não tinha máquina de costura, não tinha nada, eu comecei a customizar body. Eu consegui uma pessoa que me doou os bodies para eu fazer, nisso, depois eu paguei, e eu fui pegando retalho de um monte de gente. E aí fui fazendo com aqueles retalhos para depois começar a comprar. Então, se você tem uma ideia, tenta chegar perto de alguém que possa te dar algum apoio, porque a gente não faz nada sozinho. E isso é muito importante também. Às vezes a gente quer tomar frente. Eu sou meio assim, não divido as minhas coisas para... É um erro meu, mas eu estou tentando melhorar. Mas a ideia é sempre essa, começar com o que você tem, dentro das suas possibilidades. E acreditar que aquilo é uma coisa bacana para você. E estudando, aprendendo, formando essa rede de contatos, que eu acho que é o mais importante. Marcele, uma coisa que eu vejo que tem sido valorizada muito entre os empreendedores e até dentro das feiras é com relação a profissionalizar o serviço, profissionalizar o trabalho. Estou vendo aqui o carinho, o cuidado com relação à embalagem. O que você tem de dica para quem trabalha, para quem empreende com relação a isso? A apresentação do produto, a embalagem, ao carinho com que você está oferecendo, profissionalizar esse trabalho. A gente fala isso também. É importante porque aí fica mais exclusivo ainda. E aí você aprende a procurar curso na internet, ou até aqui na região já tem um monte de gente que faz isso, para você ir aprendendo e melhorando. A ideia é sempre você ir se aperfeiçoando, né? Você começa o negócio... A Paula, quando fez o primeiro, não era assim, não né? era assim, era completamente A diferente. gente vai... Quanto mais você vai fazendo, mais você vai aprendendo, né? E aí procura cursos, ou tem muita gente, tanto de costura, ou outros... E a internet está aí para isso. Fusticar e você vai vendo, vai tendo ideias, tirando ideias da internet e aí vai. Muita gente coloca mimos, né? Às vezes você... Isso. É um brinquinho, é uma balinha. Eu sempre falo isso. Isso aí faz uma diferença. Porque eu lembro que quando eu tinha loja, eu também dava um mimo que era um brinquinho. E assim, às vezes você nem falava nada. Você entregava a embalagem, botava lá o brinco. As pessoas chegam em casa e te mandam mensagem, né? Então isso também é uma coisa que chama atenção. E aí fideliza, né, o cliente. Fideliza também. Isso é muito importante. Agora vamos falar de agenda, né? Você até comentou, né? Hoje, dia 15 de dezembro, falou que estava rolando aí. Ali no Colégio Caldas, no centro de Araruama. Convida então o pessoal aí. Até que horas vai? É de 11 às 18. Foi ontem e hoje. Sim. Até às 18 horas. Fica ali no estacionamento do Colégio Caldas, em frente... Perto ali do fórum. Né? Tem um portão, é só entrar, vai ter 22 expositores lá. Ó, que legal. E quais são as redes sociais para quem não puder ir nessa e já quiser ficar de olho para a próxima? @esportemix. É só seguir lá, a gente está sempre divulgando onde vai ser a próxima. A gente ainda não tem agenda para o ano que vem, mas assim que a gente tiver, a gente já coloca lá. E para quem quiser ser expositor, também já pode entrar em contato para reservar, saber valor. Isso. A gente sempre, quando abre a curadoria, eu coloco lá um videozinho ou alguma mensagem. E aí é só entrar em contato, cadastrar a sua marca e a gente faz o convite. E a Oba, qual é a agenda da Oba aí para dezembro? Como é que faz para expor? Deixa as redes sociais. Então, a Oba vai acontecer no dia 22 e 23 de dezembro, uma sexta e um sábado, lá no Shopping Araruama, mais conhecido como Shopping do Cinema. Para
Para 2024 também a gente ainda não tem agenda. E quem quiser ser expositor é só entrar em contato. Tem um linkzinho lá na bio do Instagram. O Instagram da feira é Oba Feira Criativa, também é bem fácil. E entra lá no WhatsApp, faz o seu cadastro. E a gente sempre vai entrando em contato quando tem vaga, vai avisando das novas feiras, né? Para quem quiser expor com a gente. Então, ó, pessoal, dá para garantir aí um presente de amigo oculto agora nesse final de ano, presente de Natal, da família, lembrancinha, um mimo. Invista no produtor, né? No produtor local, nos pequenos empreendedores. Tem aí, ó, as 2 opções de feira. Hoje ainda dá tempo de correr para ir lá na Expo Art Mix, ou então na semana que vem tem a Oba Feira Criativa. Fica aí o convite. E agradecemos, né, a participação delas. Sim, com certeza. Eu e a Thay, a gente sempre conversa que o Pod Costa é isso. O nosso objetivo com o Pod Costa é receber as pessoas da região dos lagos, dar valor e valorizar a região dos lagos. E é claro que os empreendedores, as feiras estão na vanguarda disso, né? Eu e a Thay, nós somos apaixonadas por feiras, Sim. estamos sempre nas feiras, Thay como feirante também, Também. expositora, e o filho também Sim. seguindo no mesmo caminho. E foi um prazer conhecer mais vocês e falar da feira, e tenho certeza que a gente vai inspirar, com essas histórias, vai inspirar outras pessoas a realizarem feiras também, que é bom, Sim. e a começarem a expor também, né? Já produz alguma coisa ali? Não, peraí, eu vou levar meu artesanato pra feira, vou botar meu bloco na rua. Prazer receber vocês. Obrigada, eu queria agradecer a vocês, né, pelo espaço. É muito importante para a gente estar sempre falando sobre isso, né, divulgando os nossos pequenos empreendedores, nos nossos eventos. Obrigada pelo espaço. Eu agradeço também. É importante isso que a gente fala. Eu falo também que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente ter um canal assim para poder falar e contar um pouquinho da nossa experiência é sempre importante. Obrigada pelo convite. Agora eu lembrei, vocês têm um Instagram de vocês, do negócio de vocês também? Deixa também para o pessoal conhecer aí o trabalho de vocês. O meu é Artes com P 2021. Aí lá eu sempre vou postando fotos, né, dos trabalhos que vão saindo novos e tal. E divulgando também as datas das feiras que eu participo fora a minha, né? Sim. E você? O meu tem coisinha, o meu é tudo coisinha. Coisinhas de comer, @coisinhas de comer e @coisinhas que faço. Isso daí depois vocês vão me contar o que vocês acharam. O cheiro aqui, gente. O Olha, horário do almoço. Eu falei que nós estávamos esperando esse momento no Pod Costa. A hora chegou. Que nós íamos ganhar coisas para comer, tá, Bonoto? Inclusive, vamos arrumar mais algumas pautas de pessoas que fazem coisas. Sim, eu acho toda coisinhas de semana. comer. Toda semana. Tem bastante expositor de Olha, gastronomia. gente, já gostei. E a gente agradece mais uma vez a presença de vocês. Convidamos a todos a ficarem ligados nas redes sociais do Pod Costa. Pod Costa Oficial em todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook. Toda sexta-feira ao meio-dia tem episódio novo, né, Fê? Exatamente. Até o próximo Pod Costa. Até o próximo episódio.